E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos continuar nossa aula sobre expressões algébricas. Bom pessoal, e para começar eu quero fazer uma breve revisão sobre a propriedade de potência, sobre a notação de potência. Então consideremos a seguinte multiplicação: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, aqui o 2 está se multiplicando 6 vezes. Então como é que eu vou escrever essa multiplicação sem que se torne tão cansativo escrever o 2 várias vezes? Essa foi a ideia principal para que se criasse a notação de potência. Então, quando você vê 2 elevado a 6, o 2 é chamado de base. E essa base é o número que se repete na multiplicação. E o 6, que é chamado de expoente, ele representa o número de vezes que a base, no caso é 2, se repete nessa multiplicação. Por exemplo, 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Mas em vez de escrever essa multiplicação extensa, eu escrevo simplesmente 3 elevado a 5. A mesma coisa para 8 elevado a 4. Aqui, para o nosso contexto de expressões algébricas, você pode perceber que essa base pode ser um número qualquer. Então, se eu representar esse número por uma letra x, eu posso dizer que x vezes x vezes x vezes x é igual a x elevado a 4, onde o x é o número que se repete, por isso que ele é a base, e o 4 é quantas vezes ele se repete nessa multiplicação. E a escolha do número x ela foi arbitrária, ou seja, eu poderia ter escolhido outro número, por exemplo, y. Então, ficaria y vezes y vezes y vezes y igual a y elevado a 4. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo simples da geometria para a gente ilustrar essa ideia da potência. Aqui, pessoal, o quadrado ele é um polígono que tem 4 lados, onde todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos são ângulos de 90 graus. Nesse caso, como eu não sei o lado do quadrado, denotei pela letra x. E nós dizemos que a área de um quadrado, a definição de área de um quadrado é o produto de um lado por ele mesmo, ou seja, x vezes x. Na notação de potência que nós acabamos de ver, como é que eu posso escrever isso como uma potência? A base é o x, porque ele que se repete, e o número de vezes que ele se repete é o expoente, então é 2. E nós, geralmente, em vez de falarmos x elevado a 2, a gente fala x ao quadrado, porque o x ao quadrado remete à área de um quadrado cujo lado é x. E dentro dessa ideia de falar de potência de x, a gente introduz o conceito de monômio, que é uma expressão algébrica que possui apenas uma parcela. O que é a parcela? A parcela é um elemento de uma soma. Por exemplo, se eu tiver x mais y, essa expressão algébrica possui duas parcelas, o x e o y. Então, o monômio é uma expressão que possui apenas uma. Exemplo, x ao quadrado, x vezes y ao cubo. Aqui não tem soma nenhuma, só tem uma parcela. X ao quadrado vezes y ao cubo vezes z à quarta também é outro exemplo de monômio. E seguindo na mesma linha de raciocínio, o binômio é a expressão algébrica que possui apenas duas parcelas. E aqui eu coloquei x mais y, 2x mais y elevado a 5, e z ao cubo menos 3x à quarta. Ah, professor, você está falando y ao cubo, z ao cubo, o que isso significa? A gente vai ver isso mais para frente e é a mesma ideia do x ao quadrado. A gente pode falar x elevado a 3 ou então x elevado a 2, que não tem problema nenhum. Mas a gente costuma falar y elevado a 3 como y ao cubo. Então, toda vez que alguém falar para você, o número é elevado ao cubo, o que isso significa? Que está elevado a 3. Prosseguindo, o trinômio é a expressão algébrica que possui 3 parcelas. Exemplos, x ao quadrado mais 4 vezes x mais 4, ou x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. E, finalmente, o polinômio é aquela expressão algébrica que possui várias parcelas, muitas parcelas. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x à quarta, e 2xy mais y elevado a 5 menos 2xz à quarta mais y. É interessante que a gente comece a escrever vários tipos de expressões algébricas para que a gente se acostume quando elas aparecerem. E aqui, pessoal, eu vou explicar uma das regras mais importantes sobre expressões algébricas. Por exemplo, nós estudamos que 5x mais 2x era igual a 7x. Só que esse 7 você pode escrever de uma maneira especial, porque você sabe que o 7 ele é 5 vezes 2. Então, quando você escreve 7x e escreve 5 mais 2 vezes x, o 7 é 5 mais 2. Eu falei 5 vezes 2. Então, quando você escreve no lugar do 7, você coloca 5 mais 2, você não altera em nada
a expressão algébrica 7x, porque você está apenas escrevendo o 7 de uma outra maneira. Existem muitas maneiras de escrever o número, beleza? Então aqui a gente tem uma igualdade exatamente porque o 7 é igual a 5 mais 2. E se você pegar essa primeira expressão e a última, você tem uma regra interessante. 5 vezes x mais 2 vezes x é 5 mais 2 vezes x. E a gente pode aplicar isso em várias situações. Por exemplo, 4 vezes x mais 9 vezes x é igual a 4 mais 9 vezes x. 7 vezes x mais 3 vezes x é igual a 7 mais 3 vezes x. 10 vezes x menos 2 vezes x é 10 menos 2 vezes x. E como esse número que multiplica o x, o primeiro, é o número que eu posso ir variando e o outro também, eu posso dizer que esse primeiro é um número A, qualquer, representado por uma letra, e o segundo é um B. E por essa regra que eu acabei de perceber, eu escrevo que A vezes x mais B vezes x é A mais B vezes x. Essa aqui é chamada regra distributiva. Ou seja, toda vez que você tem um número multiplicando uma soma, você multiplica esse número pelo primeiro, x vezes A, e depois soma com esse número vezes o segundo, x vezes B. A gente percebeu essa regra acontecendo nas nossas situações cotidianas, que a gente vai estudando as expressões e vai se deparando com essas coisas, como 5x mais 2x, por exemplo, e a gente percebeu a regra distributiva. O nome é distributiva porque ela distribui o x como multiplicação para a primeira parcela aqui dessa soma, e para a segunda parcela. Agora é interessante anotar o seguinte: quando a gente escreve x que multiplica a mais b igual a x vezes a mais x vezes b, a gente está aplicando a regra distributiva, nós acabamos de ver. Lembrando, pessoal, que toda vez que não tem nada entre o x e o parêntese aqui, está implícito que tem o sinal de multiplicação. Quando a gente escreve a volta, ou seja, em vez de escrever x que multiplica a mais b igual a x vezes a mais x vezes b, e se inverter a igualdade, escrever x vezes a mais x vezes b é igual a x que multiplica a mais b, estamos aplicando a regra de fatoração. Então, uma regra está ligada com a outra. O que é a fatoração? Por que o nome é fatoração? Bom, fator é um elemento de uma multiplicação. Por exemplo, aqui, x vezes a. Tem dois fatores, o x e o a. Então, quando você pega essa expressão algébrica que tem uma soma, quantas parcelas tem? Duas parcelas. Lembra que parcela é o elemento da soma. Então, você pega uma soma e transforma numa multiplicação. Aqui é o x multiplicado pelo a mais b. Então, você transformou uma soma em um produto. E o elemento do produto é o fator. Por isso que o nome é fatoração. Você transforma parcelas, você pega uma expressão que tem parcelas e transforma numa expressão que tem apenas fatores. E aqui, por exemplo, 2x mais 6x, como nós vimos nos exemplos anteriores, é 2 mais 6 vezes x. Nós fatoramos a expressão 2x mais 6x. E x que multiplica 2 mais 6 é 2x mais 6x. Essa aqui é a regra de distributiva. E agora, pessoal, eu vou fazer um exercício com vocês que vai ajudar a fixar essa ideia de fatoração, que é muito importante. Primeiro, nós vimos que a área de um quadrado é o lado vezes ele mesmo. Mas quando você vê um quadrado dessa maneira, você pode considerar a linha horizontal de base e a vertical de altura. O retângulo, ele é um polígono de 4 lados, que é todo polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. Então, o retângulo, ele é um quadrilátero que possui 4 ângulos de 90 graus. Então, aqui eu posso considerar o lado que está na horizontal como base. É intuitivo pensar na base como horizontal, porque quando você observa estruturas, como prédio, por exemplo, se você observar um prédio, você vê que a base do prédio, que é o que sustenta ele, está na horizontal. Então, naturalmente, a gente pensa num polígono dessa maneira. Essa visão é uma visão inicial só para a gente entender, mas ela é mais geral do que isso. Mas vamos ficar com essa parte inicial. A gente imagina que é um prédio onde a base é o que é onde ele está no chão, né, o que sustenta ele, e como altura vem da noção também de muitos objetos que têm alturas grandes, assim, a gente tem essa percepção intuitiva. Então aqui, considerando o quadrado como base, e ele tem também uma altura, o retângulo também, e a regra para a área do quadrado é a mesma para o retângulo. Por quê? Porque o quadrado disse que a área era um produto de um lado por ele mesmo, mas você pode pensar também
que a área do quadrado é base vezes altura, e do retângulo também. Então ele quer que eu faça o seguinte, que eu calcule a soma das áreas do quadrado e do retângulo, ou seja, calculo a área do quadrado, calculo a área do retângulo e somo, e depois eu escrevo essa expressão na forma fatorada. Quando ele fala para calcular, você não vai encontrar um valor numérico necessariamente, você vai encontrar um valor algébrico, ou seja, que depende de x. Então vamos lá, a área do quadrado, que eu vou representar como AQ, é base vezes altura, ou seja, x vezes x, que na forma de potência, posso escrever simplesmente como x elevado a 2, ou usualmente falamos x ao quadrado. A área do retângulo é base vezes altura, é 2 vezes x, que eu posso simplificar e tirar esse ponto e escrever só 2x. Então a soma das áreas, a área do quadrado mais a área do retângulo, é x ao quadrado mais 2x, que eu posso escrever também de uma maneira fatorada, ou seja, como multiplicação. Eu sei que x ao quadrado é x vezes x, e eu sei que 2x aqui é mais, né? Eu sei que 2x é x vezes 2. Lembra que a multiplicação, a ordem não importa, tá? Então, 2 vezes 3 é 3 vezes 2. Só lembrem dessa propriedade. Para ficar igual ao exemplo da fatoração, eu vou escrever esse aqui de outra maneira. Eu vou escrever x vezes x mais 2 vezes x como estava, só para a gente não se perder. Então, olhe para cá. O que a fatoração diz? Que toda vez que eu tenho um número vezes x mais outro número vezes x, esses números que eu representei lá atrás como a e b, eles se somam e depois eu multiplico por x. Eu transformei uma soma em um produto onde os elementos são fatores. Aqui eu vou usar a mesma ideia. Eu tenho um número multiplicado por x, mais um número multiplicado por quem? Por x. E aí, como é que eu escrevo isso? Eu pego esses números e somo, e depois multiplico por x. Então, a gente pegou essa expressão algébrica, que era uma soma, e transformou num produto, onde os elementos desse produto são fatores. Então, nós fatoramos essa expressão. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem para fazer bastante exercício, procurem exercícios sobre fatoração, sobre expressões algébricas, porque essa é a base que vai ajudar vocês a entender os assuntos futuros, tá? Então, bons estudos, fiquem com Deus.